Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Um abraço em todos, tá? Cuidem-se, dê um abraço na família e vamos à nossa aula de hoje. Nossa videoaula de hoje é do capítulo 20, né? Que tem como título O Relevo do Brasil, que vai da página 154 até a página 157 do seu livro, beleza? Tá? Primeira coisa que quero falar com vocês que esse percurso 20, ao contrário do percurso 19, ele vai falar do relevo específico do Brasil. O outro, a nossa aula anterior, falou do relevo de forma geral. E esse livro aqui, ele vai especificar o relevo do Brasil, o relevo brasileiro, tá? Também vale a pena eu comentar com vocês que muita coisa que eu vou falar aqui hoje nós já vimos na aula anterior, é apenas um reforço aqui, focando o relevo do Brasil, tá? Por exemplo, sedimentação e erosão, qual é a diferença? Para você não esquecer mais, a erosão ela vai acontecer na parte mais alta do relevo e a sedimentação na parte mais baixa. Então, erosão na parte mais alta do relevo e a sedimentação na parte mais baixa, tá legal? E estou na página 154 do seu livro, tá? Das 4 formas de relevo que existem: montanhas, planalto, planície e depressão. Aqui não tem no Brasil são as montanhas. Então o Brasil não possui montanhas. Mas por que o Brasil não possui montanhas? Qual é a explicação para essa ausência de montanhas no Brasil? Já houve montanhas no Brasil, hoje não tem mais. Mas por quê? Simples, 3 fatores vão nos ajudar a compreender o porquê de não ter montanhas no Brasil atualmente. Primeira coisa, a formação geológica do Brasil, do nosso relevo, é muito antiga, é de mais de 540 milhões de anos atrás. Segundo motivo, tá? É o longo processo erosivo, tá? Muito tempo sofrendo erosão. E a terceira explicação é pela ausência aqui no Brasil de vulcões e terremotos, devido à diferença, à distância que o Brasil se encontra das falhas tectônicas. Então vamos aqui recapitular. Por que não há montanhas no Brasil? Primeiro, processo geológico de formação muito antiga. Segundo, longo processo erosivo. Terceiro, tá? Ausência de vulcões e terremotos. Sobre planaltos ainda, tá? Qual é a forma de relevo que predomina no território brasileiro? O Brasil ele possui um relevo predominantemente de planaltos, tá? Se você reparar na página 154, tem um mapa que aparece aí, que é a figura 24, tá? O que está em escuro aí, mais escuro, são as partes mais altas do relevo, tá? São os mais altos planaltos. O que está em verde aí são as partes mais baixas do relevo. E se você for agora para a página 155 do seu livro, tu vai encontrar um outro mapa aí. E esse mapa ele pegou o território do Brasil e dividiu em 28 unidades, tá? Dividido entre planalto, planície e depressão. Então você repara que o que está nesse mais escuro são justamente os planaltos. O que está em amarelo são as depressões. E esse cor de abóbora mais clarinho são as depressões. Então, em amarelo, planície, em cor de abóbora mais forte, os planaltos, e esse cor de abóbora mais fraco, temos as depressões. São 28 etapas, 28 pedaços. Dessas, 11 são planaltos, 11 são depressões e 6 são planícies, tá legal? E outra coisa, tá? Já falei aqui que o relevo que predomina no nosso país são os planaltos, tá? E são 3 tipos de planalto que existem. Temos morros, chapadas e serras, lembram? Quando tem um topo arredondado, chama-se morros. Quando tem um topo em forma pontiaguda, chama-se serras. Quando tem um topo plano, chama-se chapadas, tá? E também vale a pena lembrar que platôs é como também são chamados os planaltos. Então, planaltos ou platôs vai dar no mesmo. E quais são os 5 pontos mais elevados do Brasil? Quais são os 5 planaltos mais elevados, mais altos? Vou falar aqui do mais alto para o menor. Temos o Pico da Neblina, temos o Pico 31 de Março, temos o Pico da Bandeira, temos a Pedra da Mina e a mais próxima aqui do Rio, tá? Temos o Pico das Agulhas Negras, tá legal? Indo agora para a página 156 do seu livro, tu vai encontrar aí informações sobre planície e depressões. Planície aqui, vale a pena falar que são 2 tipos de planícies que existem. São planícies marítimas ou costeiras, aquelas próximas da praia, próximas do mar, e as planícies continentais, que são aquelas mais afastadas do mar, mas no interior do continente.
E a maior planície brasileira e também a maior do mundo, né, é a planície amazônica, tá legal? A planície amazônica, tá? Onde fica o Rio Amazonas, no norte do nosso país, tá? É a maior planície brasileira, tá? E temos também as depressões, lembrando que são dois tipos de depressões, depressões absolutas e depressões relativas. Qual é a diferença? Quando a depressão está acima do nível do mar, é depressão relativa. Quando a depressão está abaixo do nível do mar, é depressão absoluta. E qual tem no Brasil? O Brasil possui apenas depressão relativa, mas não possuímos depressão absoluta. E quais são os exemplos de depressões que temos aqui no Brasil? Na página 156 do seu livro, na figura 28, vai aparecer a fotografia de uma dessas depressões, que é a depressão do Rio São Francisco, assim como também a depressão sertaneja. São exemplos aí de depressões que nós temos em nosso país, tá? E para finalizar aqui nossa videoaula de hoje, tá? Qual é a importância do estudo do relevo? Qual é a relação entre o relevo e a ocupação humana? Nós vimos na aula passada, áreas de montanhas, tudo bem que não tem no Brasil, mas só para poder exemplificar. Áreas de montanhas, áreas montanhosas dificultam a ocupação humana, tá? A área de planícies, elas facilitam não só a ocupação humana, mas como também a atividade humana, como a construção de rodovias, ferrovias, por exemplo, aeroportos. E temos por último aqui as áreas de planaltos, tá? Que elas dificultam ou facilitam a ocupação humana. Ela facilita principalmente uma atividade, que é a construção de usinas hidrelétricas, que facilita, que nos fornece, a energia elétrica. Tá legal? Essa foi a nossa videoaula de hoje, tá? Bem objetiva aqui. Estudem esse capítulo, leiam com muita atenção para poder tirar dúvida na nossa próxima live, na nossa próxima videoconferência. Ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até em breve.